Então vamos orar para começar a nossa palavra aqui. Em nome de Jesus, Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor venha colocar no nosso coração a Tua palavra, a Tua presença, o Teu amor, o Teu Espírito, tudo aquilo que brota do Teu reino, tudo aquilo que vem de Ti, tudo aquilo que vem do alto, como fala a Tua palavra, que a gente vai expor daqui a pouquinho, Pai. Que os nossos olhos e coração estejam abertos, os nossos ouvidos também, que a Tua graça superabunde nas nossas vidas, nos encha do Teu amor, que a gente viva cada dia mais uma vida na Tua presença, porque não há nada melhor nesse mundo que viver uma vida contigo, Pai. Eu Te louvo por tudo que o Senhor tem feito nessa comunidade, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado sabedoria, a gente tem se importado uns com os outros, mas que a gente se importe mais, Pai, que a gente fique mais ligado, Senhor, nos nossos irmãos, que a gente esteja sempre querendo, Pai, expor o Teu Evangelho cada dia mais no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Então a gente vai continuar a exposição de João, é João 3 que a gente vai falar hoje. Semana passada eu falei sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, e é muito interessante aquele texto. E só para dar uma retomadinha aí, o livro de João, pode abrir lá no capítulo 3, deixar aberto. João escreveu esse livro com o intuito de apresentar Jesus como Deus, por volta do ano 90 depois de Cristo. E ele queria combater, de certa forma, o gnosticismo, que era um grupo que dizia que a salvação se dava pelo conhecer apenas. E João vem e diz, não é conhecer apenas. Vocês têm que conhecer Jesus. Não é conhecer apenas. Conhecer algo não nos faz nos apropriar daquilo, certo? Mas o que nos faz nos apropriar é ter um relacionamento, é viver e de alguma forma fazer parte da vida de Jesus em nosso meio. Então João ele escreve esse livro com o intuito de apresentar Jesus como Deus, como eles tinham, esse é mais um profeta, quem é esse é Eliseu, quem é esse é Davi e tal. Havia muitas conjecturas nesse sentido, né? E João vem e diz, não, ele é Deus, ele é aquele que Jesus mandou, ele é o Messias que nós estávamos esperando. E hoje a gente vai falar então um pouquinho do testemunho de João Batista acerca de Jesus. A gente vai ver que João Batista, o ministério dele vai se acabar, porque o grande propósito dele era anunciar Jesus, era dizer lá no deserto, eu não sou o Messias, mas eu vim para abrir o caminho para ele. Foi isso que João Batista fez. Então ele cumpre o seu propósito. Eu tenho certeza que quando ele foi, cortaram a cabeça dele, ele de alguma forma morreu feliz porque ele cumpriu o propósito dele. Sabe aquele negócio de sensação de dever cumprido? Às vezes quando a gente termina alguma tarefa que estava na nossa mente, às vezes tem alguma coisa lá em casa para fazer, tem alguma coisa que eu tenho que fazer lá dentro de casa e a Grace fica me lembrando, daí eu falo para ela, Grace, não se preocupa, não precisa me lembrar a cada 6 meses, logo eu vou fazer. Mas a cada 6 meses fica martelando, não deixa a gente em paz. Então quando eu vou lá e termino aquilo, daí a sensação é de dever cumprido, de alguma forma, E agora dela está me lembrando a cada 1 ano, daí eu vou lá e faço. Então vamos lá, abra sua Bíblia, 3:22, ali a partir do 22, do versículo. A gente vai ler e depois a gente vai expor aqui e falar algumas coisas sobre João e sobre ser um amigo do noivo também. Vamos lá? 22. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. 25. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu, a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhes disseram, Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele.
A isso João respondeu, o 27, né? Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que fui enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. 31. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. É um texto um tanto quanto comprido aqui, mas eu quero expor alguns detalhes bem importantes. O que aconteceu? João, como eu já falei, estava findando o seu ministério, e quando ele batiza Jesus, Jesus inicia o seu ministério. A palavra fala que o Espírito veio sobre Jesus e agora ele ia fazer aquilo que ele deveria fazer. E João, então, ele continua batizando, e é isso que está falando a palavra aqui, só que muitos, entre aspas, migram para Jesus, para o ministério de Jesus. Então eles não vão mais ser batizados por João, mas vão ser batizados por Jesus, porque eles entenderam que agora Jesus era o Messias, e eles então começam a seguir Jesus, e isso começa a acontecer. E ali tem uma conversa com João e um certo judeu, porque os judeus tinham muitas purificações e abluções e tal, né? Que eles faziam para se purificar, e eles questionam então alguma coisa em relação a isso, que fala ali do versículo 22 até o versículo 26. E aí, a partir do 27, João começa a falar as coisas sobre Jesus, que é aí que é o mais importante para nós. Nós precisamos entender que é algo que eu tenho falado bastante aqui, e é algo que eu talvez vou falar o resto da minha vida, que no cristianismo, Jesus é o centro. Ué, mas isso parece tão óbvio que estás falando? Não parece óbvio? Se a gente fala assim, eu sou cristão, significa que Jesus é o centro. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? O que acontece é que muitas vezes nós queremos que Jesus ele faça a nossa vontade. Não, eu vou para a igreja, então em 3 meses de igreja Jesus vai fazer a minha vontade. E quando a gente vê que na verdade a gente começa a se adequar, o Espírito Santo começa a nos confrontar e a gente começa a se achegar a Jesus, ele começa a mudar quem nós somos e essa caminhada não acaba, e quanto mais a gente caminha em direção a ele, mais ele nos transforma. E quando eu olho para a minha vida e eu vejo a minha vida de 1 ano atrás, eu vejo que de alguma forma Jesus me atraiu e hoje eu me considero um cristão mais polido. Não porque eu melhorei, e é aí que João fala aqui algumas coisas que a gente vai entender, mas é porque cada vez mais ele foi confrontando quem eu sou, e eu fui deixando quem eu sou de lado, para que eu diminua e ele cresça, e é isso que João está falando aqui. A nossa comunidade aqui, ela vai ser mais saudável a partir do momento que ela se dirigir cada dia mais para Jesus. Nós estamos estudando um livro, né? 9 marcas de uma igreja saudável. Nós estamos estudando isso, mas isso ali não é totalmente aquilo que a gente quer. A gente quer mais coisas do que está lá. Mas o que a gente sabe é, quanto mais a nossa comunidade ela caminhar em direção a Jesus, ela vai ser mais saudável, ela vai cumprir o seu propósito e ela vai viver cada dia mais segundo aquilo que Jesus quer. Como que essa comunidade vai fazer isso? Não é uma instituição solta aqui. A comunidade cristã Bússola não é uma instituição que caminha sozinha. Não, é nós que vamos fazer isso. Nós, enquanto comunidade, você e eu. Quanto mais a gente vai ficando parecido com ele, melhor a nossa comunidade vai caminhando em direção a Jesus. E assim nós vamos. E cada vez nós vamos, cada vez mais polidos
por quem Jesus é. E o Espírito Santo faz isso. Mas é necessário que a gente esteja com o coração disposto. Hoje eu posso falar para vocês com certeza, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter encontrado Jesus, ou Ele me encontrado. Escolha como você quiser aí. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, e eu falo isso com toda a certeza do mundo. Qual foi a melhor coisa que aconteceu na tua vida? Se alguém perguntar para mim, foi Jesus. Eu tenho certeza disso, absoluta. Absoluta certeza disso. E cada vez mais certeza. Cada vez mais certeza. Muitas coisas boas aconteceram, mas a melhor de todas foi Ele. E talvez as outras coisas boas aconteceram por causa dele. E não por causa de mim. E João entendeu isso também. A gente vai ver aqui no texto, a gente já leu e a gente vai ver. E aí no 27 fala assim: a isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Abra o seu coração para o céu. Às vezes a gente vive uma vida muito horizontal. Às vezes a gente vive uma vida horizontal demais. Ela está aqui e nós só conseguimos olhar para o lado e para baixo. Para o lado e para baixo. Para o lado e para baixo. Meu Deus, agora o que eu vou fazer? Mas nós falamos meu Deus, mas o meu Deus às vezes é alguma coisa que a gente espera de alguém. Mas quem sabe nós temos que olhar um pouco para o alto. Eu não estou falando isso no sentido literal da coisa, mas estou falando no sentido metafórico. Dizer que nós temos que olhar para o alto é que a nossa esperança vem de Deus. Não que Deus mora lá no céu, Ele está aqui no nosso meio, mas é que nós precisamos olhar para o alto, e aqui também no sentido metafórico que Ele está falando, nós temos que olhar para o alto porque a nossa esperança vem de Deus. E nós temos que caminhar em direção a Ele porque a nossa esperança vem dEle. E isso é o evangelho mais puro, isso é o evangelho verdadeiro. E João tinha entendido isso, ele não é o noivo, ele é o amigo do noivo. Nós não somos os noivos, nós somos a noiva. A palavra fala que nós somos a noiva de Jesus. E João, ele se coloca como amigo do noivo. Ele diz, não era de mim que eu estava falando, entenda. Eu não sou o protagonista disso aqui, eu sou coadjuvante. O protagonista é ele, eu sou amigo do noivo. Eu fico alegre só em ouvir a voz dele. E quanto tempo faz que a gente não ouve a voz dele? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que a gente não ouve a voz do noivo? É porque talvez a gente está muito horizontal. Muitas preocupações. Hoje à tarde eu fui orar e eu estava pensando no que eu tenho que fazer amanhã. Eu disse, não posso pensar no que eu vou fazer amanhã. Amanhã deixa para amanhã. E tem um monte de coisa para fazer amanhã, mas não importa, se eu pensar agora não vai fazer. Bom seria, né? Se eu pensasse e ficasse feito. Não adianta. Não é verdade? Às vezes a gente precisa tirar um tempo com Jesus para ouvir a voz do noivo e para que a gente possa receber aquilo que vem do alto. No 28 ele fala, vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. João, ele está de novo aqui. Eu sou coadjuvante, protagonista é ele. E nós precisamos entender isso, porque senão acaba que o cristianismo para nós vira o cristianismo do nosso próprio umbigo. Mas nós também somos coadjuvantes. Nós não somos o noivo, nós somos a noiva nesse caso. Nós somos o amigo do noivo. Nós estamos ali para ouvir a voz dele. 29. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo é que o atende e o ouve. Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Olha só o que fala aqui. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve. Enche-se de alegria quando ouve a voz. Então o que preenche as nossas vidas, o que enche a nossa vida de alegria e de sentido é ouvir a voz dele. Nós estamos ali para servi-lo. Nós estamos aqui para servi-lo. É por isso que não é um cristianismo em que nós somos o centro, mas ele. Nós estamos aqui para ouvir a voz e
obedecer? Nós temos obedecido? Ou antes disso, nós temos ouvido? Nós estamos conectados? Nosso roteador com Jesus está ligado aí? Como é que está? Ouvir a voz do noivo. Como que a gente vai obedecer se antes não ouvir? Como que a gente vai saber que direção devemos tomar? A melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas é viver com Ele. A melhor coisa, sem dúvida nenhuma. E aí João fala no restante do versículo: esta é a minha alegria que agora se completa. Esta é a minha alegria. Como está o nosso coração? Ele está alegre ou ele está triste? A Bíblia fala muitas vezes a palavra alegria. É um dos frutos do Espírito. E João fala muitas e muitas vezes alegria. E às vezes a gente faz uma leitura do Evangelho como sendo algo que nós temos que fazer sacrifício. Não, o sacrifício já foi feito. Não. Eu não posso vir de elevador aqui para cima. Eu tenho que vir de escada porque eu tenho que fazer um pouco de sacrifício. Não. A Bíblia fala que quando nós ouvimos a voz do noivo, Ele nos enche de alegria. Não há sacrifício em ouvir a voz do noivo. Só basta abrir os nossos ouvidos. Como é bom ser amigo do noivo. 30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Nós, como cristãos, precisamos entender isso. O centro dessa comunidade aqui não sou eu, que sou pastor, não é a Grace, que é ministra de louvor e líder de louvor, não é a banda, não é nada. Nós estamos aqui, todos nós, com um único objetivo: ouvir a voz do noivo e obedecer o noivo, fazer a vontade do noivo, porque isso vai nos encher de alegria. Se nós como cristãos estamos vivendo uma vida triste, é porque alguma coisa não está correta. Ué, mas não podemos passar momentos difíceis? Não podemos. E vamos passar, com certeza. Mas isso não muda o lugar da nossa esperança. O momento que nós estamos passando não muda o lugar da nossa esperança. Se tem uma ilha e nós estamos no mar, e nós estamos na praia, bem pertinho da praia, a ilha está ali. E nós estamos ali nos banhando e está tudo bem, nós estamos perto da ilha. Mas se a gente se afasta um pouco e a tribulação começa, e a gente começa a querer se afogar, o lugar da ilha é o mesmo. Voltamos para a ilha, voltemos para a ilha. Voltemos para a nossa esperança, para a nossa alegria, para ouvir a voz do noivo. Voltemos para lá. Estejamos atentos. E aí ele fala: aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele está dizendo assim: gente, eu sou João Batista, mas eu vim da terra, eu vou falar o que é da terra. Eu não consigo falar muitas coisas que vêm do alto, mas ele não, ele veio do alto e ele fala as coisas do alto. Nós somos da terra e as nossas preocupações estão aqui. Mas Jesus não, Ele vem do alto e Ele coloca no nosso coração coisas do alto. Mas o que tu está falando? Que coisas do alto que é essa? Por exemplo, a alegria que Ele estava falando é do alto. É isso que Ele coloca no nosso coração. Ouvir a voz é do alto. Mas como que faz isso? Está falando tanto disso. Como que faz isso? Às vezes no silêncio do nosso quarto. Uma vez eu falei aqui, às vezes a gente não fala para Deus o que deve e fala para as pessoas o que não deve. Não é verdade? Quando a gente olha para Davi, às vezes a gente vê Davi bravo com Deus. Extremamente bravo. E a gente olha, meu, que ousadia, né? Mas é que Davi falava para Deus e ele rasgava o coração dele para Deus, mas ele não falava para as pessoas. Às vezes a gente não fala para Deus, não rasga o nosso coração. Acha que Deus não conhece o nosso coração? Se eu chegar para Deus e dizer assim: Deus, eu estou muito chateado com o Senhor. Por que isso? Por causa daquilo, por causa daquilo. Você acha que Deus vai ficar bravo?
Ele não vai ficar bravo, porque Ele conhece o nosso coração. A palavra fala que antes que a palavra saia da nossa boca, Ele já sabe. Então Ele já conhece. E a gente fala e a gente rasga o nosso coração para Ele, e quando a gente vai falar com as pessoas, a gente está calminho, né? Por quê? Porque a gente já rasgou o nosso coração. Mas aí não falamos nada com Deus, não conversamos com Deus e não temos um relacionamento com Ele, e falamos um monte de coisa para as pessoas que não deveríamos ter falado. Às vezes nos iramos e falamos coisas que não deveríamos. Segredos, às vezes, que a gente devia falar com Deus, porque Ele sonda, a Bíblia fala que Ele sonda o nosso coração. A gente não fala para Ele e fala para as pessoas. Nós temos que parar de entender Jesus como sendo alguém que está lá no céu, tão longe, tão distante. Ele está aqui. Ele é nosso amigo. Ele está aqui pronto para nos ouvir, para ter um relacionamento conosco. Isso é o real de Deus, isso é quem Ele é, e é o que nós precisamos entender. Aqui está o que a gente pode conhecer dele através da palavra, mas no nosso quarto, às vezes, está o que é para a gente conhecer dele na sua realidade, no seu estatuto real. E aí ele fala: aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Ele está falando das coisas do alto e a gente, como tão terrenos, não entendemos isso. Isso aqui é muito importante, o versículo 33. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Isso aqui é algo bem interessante que eu quero falar com vocês. Às vezes, muitas pessoas que talvez nem creem em nada, elas falam assim: meu Deus, está nas mãos de Deus. Não, Deus é bom. E na verdade faz parte daquilo que a gente fala como um vício de linguagem. Meu Deus, né? Aquela coisa assim. Mas o que a palavra está dizendo aqui, ó, ela fala assim, ó: aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Que o aceita quem? De quem que ele está falando aqui? De Jesus. Então, o que nós podemos conhecer de Deus é em Jesus que nós vamos conhecer. Em Hebreus 1:3, tem um texto que eu gosto muito que fala, deixa eu ler para vocês aqui. Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Meu Deus não está no nosso discurso. O que nós podemos conhecer de Deus está em Jesus. Está aqui nessa palavra e está no momento em que a gente se dirige a Ele para ter um relacionamento com Ele. Isso aqui, ele está falando do evangelho puro aqui, João, tá? Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. 34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. Essa palavra ali, quando vai para o original, ela está falando de uma palavra ação. Então Ele é a ação de Deus, Ele é o verbo, como fala em João 1, que a gente já estudou. Ele é, como que eu posso conhecer Deus? Olhe para Jesus. Como que eu posso conhecer Deus? Está aqui na palavra. O que Deus faria? Como é o caráter de Deus? Jesus. Como que Ele agiria nisso? Jesus. Está aqui, é o caráter de Deus. O que eu posso conhecer de Deus? Jesus. Entenda que não tem como ter uma coisa solta a outra, desatrelada, mas elas estão totalmente atreladas. Deus e Jesus. Como eu posso chegar em Deus? Através de: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que Jesus está falando? Que Ele é o caminho para levar a Deus. Conhecê-lo. Conhecê-lo. E aí ele fala, né? Porque Ele dá o Espírito sem limitações. Sem limitações. 35. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Então o que Deus fez? Do alto de toda a sua glória, Ele diz: eu amo Jesus, eu vou mandar Ele como carne, eu vou entregar tudo nas mãos dEle, e vocês vão conhecê-lo, vocês vão me conhecer através dEle. 36, muito importante. Quem crê no Filho tem a vida eterna,
Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha só. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O que ele está falando aqui, não verá num sentido futuro, mas não verá a vida, a gente traz para o agora. Não verá a vida. Quem rejeita o Filho não verá a vida. E quando a gente olha para fora, que a gente vê pessoas que elas têm tudo para ser felizes, tudo, exatamente tudo, tá tudo certo. E a gente olha e diz: não, essa pessoa, isso aí tá tudo certo, tá tudo certinho. E quando a gente vai ver, não tá. Por quê? Porque não conhece a vida eterna. E o próprio livro de João fala que a vida eterna é viver com Jesus. A vida eterna não é algo futuro apenas, mas é agora. É viver com Jesus agora. E quem não o aceita, quem não entende e diz: Jesus, cuida da minha vida, faz de mim o que tu quiser, me mostra quem tu é na tua essência e transforma a minha vida e faz de mim o que tu quiser. Se a gente não fazer isso e não se entregar a Ele, a ira de Deus permanece sobre nós. E a ira de Deus é morte, de todos os sentidos. Nossa morte emocional, nossa morte espiritual e lá no fim das contas a nossa morte eterna. Mas quem tem o Filho tem a vida eterna. Quando começa? Agora. E a gente pode viver uma vida toda de alegria. Os problemas estarão ali, mas o nosso Deus, a nossa esperança sempre vai estar de braços abertos nos esperando. E Ele sempre vai ter uma palavra certa na hora certa. Ele sempre vai ter. Sempre vai ter. Amém?